Pois é, o Pedro falou sobre a formação dele, o que é reflexologia podal, o que são as... Agora eu quero saber, para vocês que devem estar curiosos, para que serve isso? Quando procurar um terapeuta holístico? Quando procurar um tratamento alternativo? Para que serve, Pedro? Uma pergunta bem colocada, Marilve. Todos devemos, na verdade, fazer o nosso check-up anual, né? Fazer exames, vai ao médico, e isso é um protocolo, né? Porém, muitos que fazem esse check-up, eles se sentem mal. O médico não encontrou nada de tão alterado nos meus exames, mas isso mesmo. Eu não estou me sentindo bem. Aí entra a terapia alternativa. O terapeuta, como você já mencionou, no caso a reflexologia, a gente consegue fazer uma anamnese, descobrir aonde estão bloqueados os pontos, como você mencionou anteriormente, sobre os meridianos, sobre os pontos de reflexo. Através desses pontos pesados na planta dos pés, que os nossos pés, na reflexologia, ele tem um reflexo de todos os órgãos. Reflexo dos órgãos respiratório, digestório, hormonal, urinário, todos endócrino, todos os pontos estão nos reflexos dos pés. Na avaliação dessa pessoa, a gente vai conseguir saber quais estão bloqueados, a gente chama de bloqueio. Aí parte de um princípio assim: eu não estou bem, eu estou me sentindo mal, está tudo normal nos meus exames, o que eu tenho? Então o terapeuta, com essa qualificação, ele vai conseguir fazer uma anamnese, né, uma anamnese colhida na pré-terapia, né, numa conversa com o paciente sobre o que ele está sentindo. Se ele tem uma autonomia para isso, ele pode verificar uma pressão, né, e depois ele vai fazer então o reflexo da terapia podal. Seria o toque, mão no pé. Isso, exatamente. Como funciona a reflexologia então, né? Aí a gente, após a anamnese, a gente vai tocar aos pés do paciente e vai descobrir aqueles pontinhos que tem cristais. Opa, tem cristais? Tem. Um reflexoterapeuta, ele vai fazer uma digitopressão e ele vai sentir como se fosse areinhas naqueles pontos. Tem bloqueio. Aí vai conseguir identificar bastante sobre a pessoa. Bom, o primeiro passo foi feito, eu identifiquei. O que eu vou fazer, o que eu vou tratar? Você vai, de uma norma homogênea, você vai tocar todos esses pontinhos, vai começar na parte superior do pé, seja nos dedos, e vai vir até a parte do calcâneo, liberando todos esses cristalzinhos para ele ser eliminado pelo corpo e desbloqueando aqueles bloqueios que estavam causando aquele primeiro mal-estar, que não aparecia em exame nenhum, mas às vezes a pessoa estava estressada, não dormia, dores de cabeça, enxaqueca, problemas gástricos, até mesmo uma depressão às vezes pode ser equilibrada com esses toques. Através desse tratamento. Então, vocês viram que o reflexo, né, por isso que chama reflexologia, o que você tem no corpo está aparecendo no pé. E o Pedro é um expert, porque eu fiz consulta com ele, além de ter feito o curso de reflexologia podal, eu fiz uma consulta com ele, é bem demorado, bem minucioso, e ele falou, inclusive, da minha parte emocional, olhando a colocação dos dedos dos meus pés. Ele não errou nada. Só que eu não vou fazer aqui, porque essa semana meu pé não está muito legal, não fiz os pés. Então a gente faz a próxima ocasião, sobre a leitura dos pés. A leitura dos pés. Isso, a leitura dos pés é super interessante, Mariva, como você citou. Por quê? Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas doenças, que é interessante na reflexologia, né, se haver tempo. Mas assim, a linguagem dos pés é muito importante fazer. Por quê? Porque ao você fazer uma linguagem do perfil do paciente, pelo tamanho dos dedos, a posição dos dedos, as formas com que eles se encontram. Pessoal, eles mexem de posição os dedos. Se você tirar uma foto do seu pé hoje, daqui a algum tempo, 6 meses, 1 ano, algum dedo muda. Ele muda a posição. Pessoas dizem que é o calçado, não é. Os dedos eles mudam de acordo com o que a gente está na ocasião. Às vezes a gente está fazendo alguma mudança para bem ou para pior na vida. Eles vão indicar isso.
Então, uma linguagem bem feita, você pode fazer também um parâmetro de como se encontra a pessoa e qual o perfil dela. Na psicologia, a gente ganha muito tempo com isso. Por quê? Você consegue saber se a pessoa ela é organizada, se ela pensa muito, se ela faz as ações, se ela pratica, vai e faz, ou se ela fica pensando, só planejando. Você consegue saber se a pessoa guarda ressentimento, se ele guarda mágoa. Você consegue saber se ela é medrosa, se ela é mais irritada, se ela é mais criativa. Então você faz um perfil do paciente. Através desse perfil também serve como um diagnóstico para a gente poder tratar ele melhor também. Que legal, né? Então isso tudo ajuda o terapeuta a ter, a possuir uma foto interna das nossas emoções, da nossa vida. E isso é muito difícil quando, por exemplo, você vai num psicólogo, você vai num psiquiatra, você vai ter que traduzir em linguagem, em palavras, o que você sente. E nem sempre isso está de acordo com aquilo que você está sentindo. As suas palavras, às vezes, mentem, né? Não é que mentem, você nem sabe que está sentindo. Então, o terapeuta holístico, o reflexologista, podal, tem essa possibilidade através dos pés. Ele está falando hoje sobre os pés. Nós podemos abordar em outras ocasiões a respeito de outro tipo de reflexologia. Não é, Pedro? Então, nós vamos terminar este bloco e voltamos com um apanhado geral. Eu vou perguntar para o Pedro quais foram as coisas mais curiosas que ele encontrou nos pacientes ao longo da vida dele. Já voltamos.